com o Bruno Pinheiro lá em Brasília, porque ele está do lado do deputado federal pelo PL de Santa Catarina, Zé Trovão. O Bruno, boa tarde ao deputado também, seja bem-vindo uma vez mais. O PL foi chamado há pouco, você nos trouxe a informação pelo Arthur Lira, o presidente da Câmara, para tentar, digamos, resolver alguns problemas com o partido, é isso, que está se posicionando contrário à votação assodada da reforma tributária, é isso, né? E chamou alguns nomes, na verdade, não foi de forma geral. Alguns nomes que foram chamados já estão numa reunião. O senhor, muito obrigado em aguardar, em conversar com a Jovem Pan ao vivo. A gente estava olhando aqui o que está sendo instalado. Existe uma incerteza do que será específico essa votação, se é reforma ou não. Numa situação que seja uma votação restrita, que seja no formato oculto, que é secreta. Isso ajuda aliados do governo e dificulta da oposição, chegando no alto de uma articulação que estamos durante essa semana. Essa instalação assusta o regimento, assusta as normas da casa, o que é aguardado no Congresso, deputado? Não, primeiro, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Isso não assusta, isso aqui fere o regimento interno, porque não existe votação em secreto para projetos de lei, PECs, não existe. Isso é inconstitucional, está fora do regimento interno da casa, porque o regimento, ele é claro ao dizer que a gente só pode ter votação em secreto para mesas diretoras, para perda de imunidades parlamentares e outras coisas. Agora, trazer uma votação dessa, se realmente for para isso, para ter voto em secreto, isso aqui tem que ser visto como um crime. E o crime não pode ser resolvido de uma maneira muito simples. Aí a gente tem que pensar em outra situação. Essa reforma tributária, por si só, já é um crime contra a nação brasileira. Ela já traz para todos nós um desespero muito grande que vai criar uma oneração completa em todos os setores produtivos e principalmente no setor de serviços e no agronegócio. E nós vamos ter diversas situações ruins para o país. Então isso aqui não pode ser de maneira alguma cabines para votação em secreto. E se isso aqui for, Arthur Lira não pode ficar no cargo dele. Eu já volto ao estúdio. Antes, essa articulação de hoje, reuniões ontem com os governadores, com os municípios, inicia a discussão da reforma hoje e amanhã já coloca em votação? Ou o senhor acha que ainda não chegou no ajuste, no formato que a oposição estava aguardando? Não, primeiro que essa votação dessa PEC, ela nem poderia acontecer essa semana, até mesmo porque ela está vindo já de uma forma completamente fora daquilo que é o setor legislativo comum. Como o legislativo trabalha? Nós deveríamos ter criado uma comissão especial para tratar através dessa reforma tributária com muita responsabilidade. O que eles fizeram foi um grupo de trabalho que inclusive o sul do Brasil ficou de fora e daí ali eles fizeram o que eles bem entenderam e estão querendo hoje empurrar isso goela abaixo do povo brasileiro. Essa reforma, além de ser um crime, como eu já disse, contra o nosso país, vai ser um crime contra os nossos estados e municípios, porque daí é o seguinte, meu irmão, para qualquer pessoa ter qualquer condições vai ter que vir aqui com o pires na mão e pedir, implorar e dizer, pelo amor de Deus, me ajude porque meu estado está quebrando. Então, nós não podemos ter uma discussão tão rápida sobre um tema que é tão sensível ao nosso país. A reforma tributária, ela é necessária, já passou da hora de acontecer, nós precisamos. Mas a reforma tributária tem que ser para uma simplificação. Nós temos que desonerar e não onerar ainda mais. E essa reforma tributária só traz maiores onerações para o país. Adalberto Piotto. O Bruno, pergunta ao deputado, por gentileza, dado o fato que ele disse aí que é absolutamente contra o regimento, votação secreta para a reforma constitucional, ele acha que é necessário se judicializar esse processo, porque se Arthur Lira está indo completamente contra o regimento, é uma questão de responsabilidade dele, quase que um crime de responsabilidade, se não um crime de responsabilidade. O partido pretende judicializar essa questão? Se ele for fazer uma votação em secreto, o presidente nacional, que é o nosso presidente Valdemar, realizar uma ação contra ele, até mesmo para que ele saia. Nós nos sintamos todos os... Primeiro, não nos escutam em nada, não senta-se com todos para falar a mesma língua. O que eles fazem é chamar os amigos do rei para uma mesa e esses amigos do rei decidir o futuro do país. Se é assim, então deveria ser eleito só líderes partidários e a mesa diretora. Não precisava se eleger 513 deputados, já que a discussão não chega até as nossas mãos. Deputado, deixa eu só insistir nesse ponto aí. A gente já tem uma realidade no país em que, por exemplo, o Poder Judiciário se imiscui nos assuntos
atos do Legislativo. A gente vê interferência, inclusive, em decisões do Legislativo, não é de agora, também no Executivo, na gestão passada. Agora o senhor está me dizendo que a presidência da Câmara está, digamos, indo contra o próprio regimento que garante as prerrogativas de cada deputado. Está se perdendo completamente a lógica da representação popular na Câmara dessa maneira? Com toda certeza, porque assim, como eu disse anteriormente, nós tínhamos que ter tido um processo legislativo completo, onde se passa por uma comissão, é formada uma comissão, essa comissão vai fazer todos os estudos necessários, vai trazer as ideias daqueles que têm competência sobre a parte tributária, nós vamos aí sim ser criado um relatório em conjunto com uma ideia de todos para que fosse feito alguma coisa que seja boa para o país. Fazendo dessa maneira, criando um grupo pequeno, de viés completamente ideológico e tirando o direito de outros participarem dessa discussão, por que então ter deputados nessa casa? Se somos 513 legisladores, por que esses 513 não estão participando da discussão em tempo real? Por que isso não se foi dado um prazo de, no mínimo, eu digo mínimo, de 6 meses para discussão? E eu estou dizendo discussão de 6 meses após a criação de uma comissão especial, não do jeito que foi feito. Em alguns momentos, para conseguir colocar Alberto Macedo numa sala para discutir sobre a reforma tributária, nós tivemos quase que um parto, porque ninguém queria receber Alberto Macedo, e no dia que receberam o Alberto Macedo para falar da PEC 46, tinha meia dúzia de gatos pingados. Então quer dizer que o verdadeiro grupo de trabalho não queria ouvir a PEC 46, querem simplesmente empurrar a goela abaixo a PEC 45, que foi uma mistura da 110 e que virou um boneco assassino. E simplesmente estão fazendo isso de uma maneira ridícula. Então, a pergunta é essa: se a presidência dessa casa continuar agindo desse jeito, por que nós precisamos de 513 deputados aqui dentro? Sim. Então é o seguinte, eu acho que vai chegar um momento em que eles vão fechar a porta do Congresso e vão decidir tudo por si mesmo, não precisa mais de deputado. O deputado eleito fica em casa gastando dinheiro público. Pelo amor de Deus, né? Isso não existe acontecer num país da magnitude que é o Brasil, e ainda mais para se discutir uma matéria tão importante como a reforma tributária. Perfeito. Que pode mudar de uma vez por todas o rumo econômico nacional. Deputado, obrigado pela gentileza. Bruno, obrigado mais uma vez por nos atender também, viu? Bom, a gente viu aí o deputado Zé Trovão, na verdade, trazendo outros detalhes de o quanto que o Congresso, a Câmara, sobretudo, está incomodada com esse assodamento na discussão da reforma tributária, digamos, patrocinado de forma muito clara pelo presidente Arthur Lira, que colocou ali, e o deputado Zé Trovão denunciou de forma completamente anti-regimento, contrária ao regimento, sugerindo que a votação será por voto secreto. Um parlamentar, como ele vota numa reforma tributária, como ele vota numa reforma constitucional, tem que ser às claras. Projeto de lei, reforma, enfim. Qual a intenção? A gente vê que em alguns momentos Rodrigo Pacheco no Senado estica a corda institucional e também na Câmara agora Arthur Lira. E isso é muito grave. Tempos estranhos, né? São 4 horas e 28 minutos.